Bom, eu já te sigo há um tempo, né? Já acho que desde do início do canal do DBA-OCM no YouTube, eu tô lá. A procura mesmo de conteúdo, igual você diz, um conteúdo inteligente, né? E que a gente não encontra na internet, assim, de uma forma mais inteligente. E aí eu comecei a seguir e logo em seguida vocês fizeram um masterclass e eu achei muito legal pela questão prática, né? Então aquilo ali para mim é um diferencial, né? Porque a gente está trabalhando na área e aí você está naquele dia a dia e aí você não se desafia mais, né? Seus desafios são os problemas que acontecem no dia a dia e é sempre mais do mesmo. Falei, vou entrar aqui, vou tentar a certificação. As aulas são muito bem didáticas, né? Muito bem autoexplicativas, porque uma coisa é você pegar ali e ficar passando slide, né? O que tem que ser feito? É prática. Da mesma forma são a didática das aulas de vocês. É ali, é comando por comando, explicando e fazendo. Não tem como ser diferente disso, cara. Falei assim, olha que canal interessante, né? E aí eu fui assistindo, fui gostando da metodologia, da forma que é passada, né? Essa metodologia que você passa aí dessa maneira me chamou muita atenção. Quem está procurando realmente, né, uma especialização, procurando conhecimento, não tem como não gostar desse teu conteúdo. Não tem. Eu já procurei vários outros, tá? Nesse tipo de conteúdo, essa bagagem toda sua, né? Com todo esse conteúdo, que não é pouco, é bastante coisa. Em relação ao que eu já tenho olhado por aí, de todos que eu procurei, que eu encontrei por aí, o seu bate em tudo. A primeira aula que eu vi, eu gostei demais, eu achei muito legal a forma como tu conversa com as pessoas, né, o que tu transmite, apesar de ser uma aula, um bate-papo técnico, mas é uma coisa bem gostosa de entender, de ouvir, o jeito que você fala sobre a tecnologia, sobre as coisas, se encaixa bastante no nosso dia a dia, né? Então a gente sempre procura almejar pessoa que tem gabarito, né, que realmente esteja focada para ensinar e partilhar tudo que já viveu, né? Então eu estou muito empolgado. É mais fácil de aprender. Hoje em dia tudo é mais fácil de aprender e você colocando a mão na massa. Esse negócio de você ficar lendo, teoria, não adianta. Eu achei bem legal, assim, e até a linguagem que você usa, assim, a forma que você coloca, assim, ficou muito tranquilo para mim. E acabei me inscrevendo para a maratona e concluindo, né, os desafios ali, e achei bem válido, assim, aprendi várias coisas. Foi pouco tempo, foram mais ou menos umas 8 horas, né, 10 horas de aulas, mais as lives, e achei bem interessante e acabei decidindo investir nisso. Me ajudou a entender muito, cara. Me ajudou a entender muito, assim, principalmente aqueles selects da memória, enfim, da instância, sobre o select, não é um monte de teoria jogada para cima, assim. Você tá vendo os locais de memória que tal processo tá ocupando e aquilo ali que ele tá fazendo tal coisa dentro do banco, entendeu? E eu posso dizer, sem dúvida alguma, que ele é um excelente profissional, um dos experts mais respeitados que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Sem dúvida, eu recomendo o método e o conteúdo que o Brito tem a oferecer nesse assunto. O pessoal do DBA-OCM aí, agradecendo muito vocês, porque a metodologia de ensino é muito legal, os feedbacks, né? Eu já fiz outros cursos, eu fiz 2 cursos de Oracle antes. Foram bons, sim, né? Agregaram alguma coisa, mas esse está agregando mais, esse está bom. Esse eu, inclusive, estou indicando para vários amigos. Inclusive, convidei uma colega hoje, para ela que ia mandar o link das suas aulas, daquelas aulas gratuitas lá que vocês têm no YouTube, para ela ver como é que é. Depois do que até dando uma olhada depois em escolas, assim, na internet, realmente eu não vi nenhum trabalho nesse sentido, assim, do jeito que a DBA-OCM faz, do jeito que você faz de trazer a galera, assim, mostrando o básico, tipo assim, incentivando mesmo, falar, velho, você dá conta, vamos entrar aqui na comunidade, tem uma galera que vai fazer junto contigo, assim, também, bora pro próximo nível. Realmente é um trabalho, assim, muito foda, velho, muito, muito bacana, parabéns mesmo. Aí eu vi que você era um dos OCMs, né, tem, na época, acho que até hoje deve ter uns 4 OCMs só, né, no Brasil, né? Da época que eu andei verificando, eram 4. Bom, OCM é OCM, né? Merece respeito, né? Eu consegui resolver o meu problema, né? E, cara, desde quando eu vi lá os teus vídeos lá, da forma de explicar e tudo, bacana, já me cadastrei logo no canal. Mas eu fiquei espantado, assim, com a qualidade da maratona mesmo e da metodologia que vocês usam, porque... É como eu te disse, né? A gente procurando conteúdo na internet, hoje a gente vê
mais do mesmo, que é o pessoal fazendo muita propaganda e ninguém oferecendo um conteúdo que de fato te ajude? Cara, para mim, desde que eu conheci o DBLCM Club, tá sendo minha curva de aprendizado, tá só subindo. Para mim foi importante demais, é o que me colocou nos trilhos para conseguir chegar onde eu estou almejando chegar. Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo ao terceiro e último vídeo da nossa Masterclass SQL do Zero. Eu sou Guilherme Brito, eu sou Oracle Certified Master e fundador da DBLCM, e nessa semana nós estamos te mostrando como que você pode dominar a linguagem SQL na prática e que é utilizada nas maiores empresas do mundo com projetos reais. Vocês vão entender realmente como que você pode aplicar esses conhecimentos da linguagem SQL dentro de grandes empresas, com simulação do mundo real e muita mão na massa, e com conhecimento de dominando a linguagem SQL, você pode conseguir excelentes salários dentro da área de tecnologia, com banco de dados, e ser um profissional disputado no mercado de tecnologia. E quem não tem conhecimento na linguagem SQL, pessoal, realmente está deixando muitas oportunidades, tá? A verdade é que se você dominar a linguagem SQL, não simplesmente saber que existe, saber fazer o básico de um select, cara, o mercado não precisa do básico. O mercado precisa de realmente quem domine, quem resolva os problemas, quem está à frente das demandas realmente das empresas, tá? Então, quem não domina a linguagem SQL, pessoal, está fora do jogo. A grande verdade é que está deixando de crescer, não está conseguindo muitas vezes entrar dentro do mercado porque não conhece banco de dados. Essa é a base de tudo para que você consiga ter uma profissão de destaque. E nesse terceiro vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a linguagem SQL na prática. Vocês vão entender ali realmente como que vocês podem utilizar a linguagem SQL para poder ordenar os seus dados, fazer um filtro dos seus dados e como que vocês podem, de fato, ver projetos reais de como que você utiliza isso dentro de grandes empresas, estão dentro de grandes projetos. Então, se preparem, porque nessa aula 3 a gente vai subir a barra bastante aqui com relação a tudo que a gente tem entregado sobre conteúdos relacionados à linguagem SQL. Mas antes da gente começar, pessoal, eu quero mostrar mais um caso aí, o caso do André, que ele começou aqui sendo um aluno da DBLCM, ele era um cara de infraestrutura, nem trabalhava diretamente com banco de dados, e seguindo a nossa metodologia, hoje ele trabalha diretamente com banco de dados. Entenda um pouquinho ali como foi esse caso aí do André. E aí, beleza? Sou André Santos, sou DBA, sou aqui de Brasília, Distrito Federal, e desde 2013 trabalho no mesmo cliente, porém a partir de 2016 eu comecei a trabalhar efetivamente no universo produtivo, com sistemas operacionais. De cara, já fiquei assim maravilhado com a proposta da escola, com a seriedade da escola, então foi aí que eu comecei a fazer barulho lá no ambiente onde eu trabalhava, onde eu trabalho, na verdade, né? Falando, cara, olha esse curso, olha isso aqui, DBLCM, Oracle, vamos. E como a gente sempre trabalhou muito junto ali, eu, a galera da minha equipe de produção, a galera do banco de dados, os DBAs, eu consegui ingressar na equipe de banco de dados. Cara, eu tô aprendendo demais, todos os dias, não tem um dia que não role um aprendizado bacana, assim, principalmente com relação a Oracle, que é esse baita desse universo aí a ser explorado. E basicamente a minha história é essa, cara, assim, a DBLCM foi que me tirou do nível que eu tava, só que ao invés de subir o nível, acho que a DBLCM me fez subir vários de uma vez só, porque eu entrei na equipe de banco de dados baseado nisso, baseado no curso que eu já tinha começado a fazer, baseado nos conhecimentos que eu já tinha, mesmo sem nunca ter trabalhado com banco de dados. E esse é o tipo de resultado, pessoal, que quem está seguindo a nossa metodologia está conseguindo. Mas antes de entrar no conteúdo, eu queria agradecer realmente a todas as mensagens que eu recebi sobre o primeiro e o segundo vídeo. Eu li cada mensagem, tentei responder ao máximo aí as pessoas que eu pude. Se você não deixou seu comentário ainda dentro da nossa comunidade do Facebook, aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você entrar realmente na nossa comunidade do Facebook. E é muito bom a gente poder ver realmente o quanto que essa comunidade de pessoas aqui está trocando informações e crescendo e se desenvolvendo, e a sua participação, a sua interatividade é o que nos faz realmente continuar esse trabalho. E, pessoal, esse é o tipo de resultado, por exemplo, de quem está seguindo a nossa metodologia, de conseguir, muitas vezes, uma vaga de júnior para começar ganhando R$ 6.500. Como que isso é possível? Com estratégia, sabendo executar o que as empresas precisam, dominando uma tecnologia relevante, tendo um conhecimento, cara, que ele é base importantíssimo para diversas carreiras. Então, esse é mais um caso aí que eu queria mostrar para vocês sobre os resultados.
E só para fazer uma recapitulação aí, pessoal, da nossa semana, tá? É legal a gente poder entender aqui que aqui no lugar dessa página, tá? Você tem o link do primeiro e do segundo episódio. Se você não viu, assim como uma série aí da Netflix, cara, se você perder um episódio, você pode estar chegando aqui, tá meio perdido. Se você não fez os desafios práticos, se você não criou o seu laboratório, se você não criou o seu esquema de exemplo, se você não fez os comandos ali da aula 2, cara, você pode ficar de fora. Então são conceitos fundamentais que serão aplicados aqui nesse terceiro vídeo, tá? E assim como uma série, se você pular um episódio, você não vai conseguir entender 100% como que você pode realmente dominar a linguagem SQL, tá? E no vídeo 1, a gente falou exatamente a quantidade de oportunidades que existem, como que você pode encontrar vagas da linguagem SQL. Eu mostrei mais de 60 mil vagas e também mostramos que os melhores profissionais que estão mais preparados para o mercado, que realmente conseguem subir as melhores vagas, têm um laboratório, tem um ambiente de testes para poder colocar a mão na massa, para poder realmente aplicar esses conceitos ali sobre banco de dados e sobre a linguagem SQL. Na aula 2, a gente falou sobre certificações. Quais são as certificações que cobram a linguagem SQL? Como que as certificações são importantes? Além disso, a gente mostrou ali sobre uma introdução, o que é um esquema dentro do banco de dados Oracle, como que você pode criar um esquema, como que você pode realmente já ter os sample esquemas, os esquemas de exemplo ali do Oracle, ter o esquema HR, já com algumas tabelas, com os objetos lá dentro para você conseguir realmente aprofundar. Então, a gente falou bastante sobre arquitetura e mostramos na prática que isso é mais simples do que você imagina. Então, na aula 2, a gente mostrou exatamente que você também pode. E na aula 3 de hoje, linguagem SQL na prática. Se prepare, porque hoje é realmente a nossa melhor aula, com muita mão na massa, com prática, simulação. Você vai ver exatamente o que acontece dentro das empresas nessa aula de hoje. E agora, pessoal, esse vídeo é sobre os seus próximos passos e o seu progresso. O seu progresso só vai acontecer através de uma palavra simples, e essa palavra é ação. Agora é o seguinte, você só vai agir se você tiver uma rota clara de onde você está agora para onde você quer chegar. E nesse vídeo a gente vai avançar exatamente nisso, nesse planejamento para você dominar a linguagem SQL, para você entender nessa rota clara, desde como que você instala um banco de dados do zero, até mesmo entender o que é feito dentro de grandes empresas, tá? E aí, nessa aula você vai ter um passo a passo aí do que é necessário para você realmente ter uma certificação, se especializar, realmente dominar a linguagem SQL, isso que vai acelerar os seus resultados. Então, fique aqui até o final dessa aula, porque com certeza você vai conseguir ver exatamente como que você pode estar pronto para as vagas. E eu tenho 2 avisos importantes, pessoal. O primeiro é que pode parecer muito intenso, mas não fique intimidado. Pequenos passos na direção certa, progresso ao invés de perfeição. Você não precisa saber cada detalhe aqui dessa aula, muitas vezes é muita informação para você conseguir absorver tudo, mas você precisa saber os detalhes certos que vão trazer os maiores resultados. Quais são os detalhes certos? Tá? Criar o laboratório, fazer os desafios práticos, criar um esquema de exemplo e começar a dar os seus primeiros passos na linguagem SQL. Esse é o caminho, pequenos passos na direção certa. E o segundo é que a gente não vai ter tempo de percorrer todo o detalhe aí sobre tudo que é abordado dentro das empresas. A grande verdade é que se eu fosse pegar todos os tópicos da certificação de SQL e mostrar aqui para vocês, a gente não ia sair daqui hoje. O nosso tempo está curto e já já a gente vai ter que começar uma nova turma do nosso treinamento completo, que é o Oracle Database do básico avançado. Então, pessoal, vamos lá para o que interessa. Vamos realmente começar a nossa prática aí da nossa aula de hoje, onde você vai ver ali como que você pode aplicar a linguagem SQL dentro de projetos reais, dentro de grandes empresas. A nossa aula de hoje é uma aula sobre SQL, né? É uma aula que a gente vai falar sobre sorting, variáveis, né? Uma área bem interessante que é a parte de paginação, né? O limitando as linhas que retornam, a gente pode limitar por quantidade, por percentual, então vai ser bem interessante esse laboratório, né? E como é que funciona, qual é a regra de precedência dos operadores, né? Começar aqui a fazer uma revisão rápida de SQL, né? O SQL basicamente o que eu basicamente preciso de um SQL, né? De uma instrução SQL do meu select, é um select as colunas from uma tabela, ponto. Se eu tiver select asterisco from dual, select sysdate from dual, select asterisco from uma tabela qualquer, from employees, já resolve o nosso problema, né? Então, basicamente eu preciso select o que eu quero selecionar from
a minha origem. Pode ser uma tabela, uma view, né? Uma external table, né? Condição de where, ela não é necessária, mas nós hoje vamos tratar exatamente dessa condição de where. Deixa eu compartilhar minha tela já com vocês aqui. Vamos lá. Vamos ver se já está compartilhado aí com vocês. Então, o que nós temos? Nós temos, dentro dessa cláusula where, né, eu tenho alguns operadores. Né? Então, eu tenho uma condição, e para atender essa minha condição, eu tenho um operador. Ou seja, um operando com um operador a um outro operando. Né? Então, campo A maior ou igual a campo B. Campo A dentro de um subconjunto de um campo, de uma lista de valores. Né? Então, a gente tem hoje, basicamente, os operadores são igual, menor, maior, maior igual, menor igual, e o diferente, né? O not equal to, que pode ser exclamação igual ou menor e maior. Além disso, a gente tem between, né, que é um outro operador, and, or, in, like, null, is null ou is not null. Né? Então, a gente consegue, com essa gama de operadores, trabalhar basicamente qualquer restrição para o retorno dos dados. Né? Um exemplo que a gente tem, que a gente pode listar, deixa eu conectar aqui no nosso ambiente. Guilherme, por enquanto só 24 horas, mas ele fica disponível na comunidade depois. Oracle @2.1. SL. Então, um select que a gente tem, selecione o first name de employees, onde o último nome começa com SA. Ou então, selecionar do mesmo jeito, onde o salário é maior do que 12 mil. Então, a gente tem, essas são as pessoas com salário maior do que 12 mil. Uma coisa que vale lembrar, vocês podem ver aqui, ó, salário maior do que 12 mil. Last name, like, SA com percent. Toda vez que a gente for fazer uma comparação, o valor que vai ser comparado, ele tem os dois valores, né, os dois campos que vão ser comparados, e os dois operandos que nós temos, eles têm que ter o mesmo tipo de dado ou que a conversão entre esses dados sejam possíveis. Né? Então, eu não posso comparar o last name, né, e colocar ali last name igual a 1000. Simplesmente 1000, ele não são dados compatíveis. Né? Botar o last name como 1000 sem a aspa simples. Então, vou colocar aqui, ó, last name igual 1000. Invalid number. Por quê? Porque last name não é uma coluna do tipo number. Então, ele não vai aceitar isso para a gente. Tá? Então, vocês têm que ter sempre essa... lembrar desse detalhe. Tá? Vamos dar continuidade aqui. Nós temos os operadores lógicos, né, que é o AND, OR e o NOT. Né? Então, eu tenho campo 1 igual a campo 2 e campo 3 igual a campo 4. Né? Ou campo 3 igual a campo 4. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, é bem semelhante, para não dizer igual, às regras matemáticas. Como é que funciona? Vou pegar uma tabelinha para vocês aqui, como é que é a ordem, né, que ele me dá. Vou mostrar um exemplo para vocês de operador lógico. Eu tenho um exemplo aqui
Deixa eu ver aqui. Desk employees. Então, vamos lá. Select last name, vou montar um aqui. From employees, where hire date maior do que sysdate menos 1000, ou seja, as pessoas que têm mais de 1000 dias de contratação. And last name maior do que é. Opa, onde é que tem? Ah, tá. Vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Eu tenho ali, ó, end last name maior do que é. Sysdate menos 1000. Vamos colocar aqui. End last name like. Opa. Só um segundo. Select from employees where hire date maior do que sysdate menos 1000 and last name like a percent. Vou colocar aqui. Nenhuma pessoa com mais de 1000 dias de contratação que tem o último nome começado com A, né? Poderia colocar o OR. Então, ele vai trazer para mim as pessoas que têm mais de 1000 dias ou as pessoas que têm o último nome e começam com A. Poderia botar aqui OR last name like a percent. Então, tá aqui, ó. Ele trouxe para mim esse pessoal que tem o último, apesar de que Gregory, Green e Green não tá. Ah, tá. Mas aí tem. Eles estão com um hire date maior do que. Vamos só mandar trazer o hire date também. Data de contratação. Nesse caso aqui, tem que atender uma condição ou outra. Por isso que ele está trazendo pessoas que, a princípio, a gente acha que não estão na nossa linha aqui, ó. Esse Green e esses dois Greens aqui, ó, e o Gregory, não começam com a A, mas eles têm uma data maior do que esses date menos 1000. Então, esse pessoal aqui foi contratado, a data de contratação deles é maior do que esses date menos 1000, certo? Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu pegar uma tabela para vocês, que é uma tabela que tem a ordem, né? Uma outra coisa, antes de eu colocar a ordem, é o order by. Falar em ordem é colocar um order by, que é isso aqui, ó. Select last name, first name from employees, where last name maior ou igual a J, order by last name, né? Então, tem todo mundo que tem o last name maior do que J, então ele vai ser qualquer nome que começa com uma letra maior do que J, que está aqui, ó. Johnson é maior do que J, porque é J-O, né? E por aí vai até o ordenado pelo last name. Então, se a gente fizer, tá aqui, ó. Todo mundo. Deixa eu só
pegar outros exemplos aqui para a gente e trazer o quadro de ordem, da ordem de como que é feito. Vamos lá. Deixa eu trazer para vocês, depois a gente volta no... o que acontece? Nós temos dois tipos de operadores. Operadores que eles chamam de binário e operador... a tradução ficaria horrível, né? Unário, né? Ele não é binário. Né? O operador binário é operador operando com o operador, operando um operador, operando dois. E o operador que não é o binário, né? Que é esse aqui é o nosso operador binário, né? Eu tenho operando um, operador operando dois. O que não é binário, ele traz para a gente só isso aqui. Ó. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, que é menos 2.000. Eu tenho um operador menos, que é o meu sinal de menos ali, 2.000, monto o meu número, que é o número negativo 2.000. Né? E com isso eu tenho algumas outras operações que podem ser feitas também, tipo um connect by prior, connect by root, né? Que são operadores que entram nessa categoria nossa aqui de precedência. Aqui está a tabela de precedência. Como é que ela funciona? Vamos buscá-la para vocês aqui, que eu vou explicar ela para vocês. Aqui, ó. Deixa eu trazer o Word, fica mais fácil. Vamos lá. Eu tenho. Qual é a ordem que ele vai executar para mim? Ele vai primeiro resolver. Você botou uma expressão dentro do seu select, e qual é a ordem que ele vai resolver? De cara a gente vem aquela coisa assim, a ordem que eu vou resolver é a ordem matemática. Né? Primeiro vem chaves, colchetes, parênteses, depois eu tenho multiplicação e divisão, depois eu tenho soma e subtração. Né? Então, essa é a ordem natural. Ela funciona no SQL? Sim, funciona. É exatamente essa ordem. Só que antes eu tenho algumas operações que são resolvidas antes. Tipo o mais e o menos, quando ela é uma operação que não é binária, quando ela está dizendo qual é que tipo de número que eu tenho, se é um número positivo ou negativo. E a parte de conexão, né? O connect by prior, o connect by root, né? Isso entra primeiro na nossa conexão, na resolução de qualquer parte do SQL. Depois vem as operações matemáticas com a concatenação, né? Então, se eu tiver 1 mais 2 vezes 3, ele vai resolver o 2 vezes 3 para depois resolver o mais 1, adicionar o mais 1. Lembrando que ele faz, né, da esquerda para a direita, né? Mas ele tem que obedecer essa ordem, tá? Aqui, ó. Quando eu tenho os operadores que foram listados lá em cima, depois eu tenho, na ordem de resolução, dentro do meu where, eu tenho igual, not equal, menor, maior, menor igual, maior igual, né? Da esquerda para a direita. Depois eu tenho is null ou is not null, like, not, between, not in, exist e is, of type. Né? Isso é bom para a gente ver na parte de tuning, para saber o que ele vai resolver primeiro. Né? Para verificar se vale a pena eu mudar a ordem das minhas colunas ou não. Depois eu tenho exponenciação, né? E a lógica é negativa, então not, and e o or. Ele faz primeiro um and, depois um or. Tá? Deixa eu trazer essa... Qualquer dúvida, por favor, deixem aí que a gente vai resolver aí no final. Né? Acho que o Guilherme já começou a responder aí, né? Guilherme, bem-vindo aí a aula, o Guilherme Brito, além do outro Guilherme que está nos assistindo, né? Vamos continuar aqui com o que a gente precisa resolver hoje, né? Hoje a gente tem uma partezinha boa de SQL que ajuda bastante. Então,
voltando àquele resumo que a gente fez, né? Eu tenho o select com as colunas, from uma origem de dados, isso é obrigatório. Lembrando que o order by é sempre o último, né? Cada select só pode ter um where, tá? Não coloquem mais de um where no seu select. Cada select vai ter um where. Se vocês olharem um select lá que tem vários wheres, procurem que ele vai ter um select aninhado lá dentro, né? Um subselect, esse subselect vai ter o where dele. Existe um parâmetro de inicialização do banco que é... Deixa eu pegar aqui o... Deixa eu trazer ele para vocês. Né? Se vocês derem show parameter, vocês vão ver todos os parâmetros de inicialização do seu banco. Tem um parâmetro chamado cursor sharing. Aqui, ó. NLS, cadê você? Vou pegar ele aqui. Show parameter cursor. Então tem aqui, ó, cursor sharing exact. Né? Ele me dá o seguinte: eu tenho exact ou eu tenho alguns valores. Deixa eu buscar para vocês os valores certos que ele tem. Que a gente já. Eu tenho cursor sharing como exact. Cadê? Cursor sharing. Aqui. Ele você consegue fazer um alter system nele, então ele é modificável, né? Eu consigo fazer um alter session, um alter system, né? Não só para SPFile, eu posso botar para a memória também. E os tipos de dados são similar, exact ou force, né? Similar, ele vai virar para mim e falar o seguinte: olha só, eu recebi um SQL, e esse SQL não é idêntico àquela minha instrução que eu rodei, que está na minha memória, mas ele é bem similar. Então, se ele for como similar, ele vai usar o mesmo plano. Se ele não for como similar, ele vai usar plano diferente. Tá? Então, quando eu boto exact, tem que ser exatamente a mesma coisa. Só que existem algumas ferramentas que são alguns frameworks que montam o seu SQL em tempo de execução. Só que na hora de montar o SQL, olha o que eles fazem. Eles viram para a gente e fazem. Eles vêm aqui, select asterisco from employees where employee ID igual a 10. Aí, com HR. Vamos lá. Então, colocar igual, acho que é igual a 1000, a gente tem igual a 100, se eu não me engano. Então tá lá, ele trouxe para mim o Steven. Se eu vier e fizer a mesma consulta e botar 101, o Oracle vai entender como um outro SQL. Então, o que é interessante? Vamos substituir essa variável que eu estou colocando aqui. Ó. Vamos usar o bind variables. Então, eu posso fazer isso aqui, colocando, por exemplo, 2 pontos, B1, mas eu deveria declarar o B1, ele vai dizer que ela não foi declarada, né? Eu poderia declarar declare B1 como número, ou então eu posso fazer desse jeito aqui, ó. Criar colocar assim, ó, o e-comercial e colocar aqui ID. Ele vai virar para mim e falar assim, ó, entre o valor de ID. Eu vou colocar 100, trouxe para mim o 100. Eu substituí aquela variável por aquele valor que estava fixo, 100, 101, dependendo de como minha consulta fosse chamar, por um bind variable. Esse bind variable fez com que o Oracle entendesse. Quando eu rodar essa mesma consulta aqui, 101, ele vai virar para mim e vai entender que o otimizador do Oracle vai entender, ó, é a mesma consulta, usa o mesmo plano.
né? Então, ele entende, né? Você ajuda, você otimiza, você melhora a performance do seu otimizador. Né? Se eu pegar um exemplo mais com mais variáveis aqui, ó, por exemplo. Eu quero aqui, ó, last name e o ID. O last name eu vou colocar, vamos ver se a gente acha alguém que tem last name aqui, alguma pessoa que tem last name aqui repetido. Cadê last name? Smith. Só que eu não vou lembrar o número, né? Mas vamos lá. Um detalhe, vocês vão colocar aqui, ó, Smith. Ele não vai trazer ninguém. Mesmo que eu acerte aqui o número, vamos colocar aqui a 120. O Smith, ele deu invalid identifier, porque eu precisaria colocar ele, como ele é um número, precisaria colocar ele entre aspas. Tá? Então, se eu vier aqui, ó, Smith e 120. Entre aspas simples, desculpa. Smith, 120. Tá aqui, ó. Então, ele trouxe para mim quem tem um employee aí de 120 ou o último número, ou o último nome, Smith. Certo? Né? O que aconteceu aqui? Eu preciso colocar, ele recebe uma variável do tipo texto, né? Uma string, um varchar, nvarchar, varchar. Então, eu preciso colocar lá entre aspas simples. Lembrando que quando eu ponho entre aspas simples, ele vira para mim e diferencia maiúsculo e minúsculo. Tá? Então, ele vira case sensitive quando eu ponho assim. Curiosidade. Select name from aqui, ó, desk employee. Então, todas aqui com letra maiúscula. Select employee ID from employees where employee ID igual a 100. Ele reconheceu tudo para mim. O que acontece? Ele não faz... Quando eu pego a linha do SQL exatamente desse jeito, não escrevi nada, para ele é tudo caixa alta. Ele não faz a menor diferença. Algumas pessoas têm sistemas migrados de SQL Server, onde você tem algo do tipo select employee ID. Então, você vai ter que colocar ali entre aspas, tá? Para ele poder diferenciar maiúsculo de minúsculo. Senão, ele não vai diferenciar maiúsculo de minúsculo. Dentro do SQL Plus, é tudo caixa alta, por default. Dentro do DGMGRL, para as pessoas que estão estudando Standby, existe um aplicativo, assim como tem o RMAN, existe o DGMGRL, que é o Data Guard Manager. Né? Ele já faz ao contrário. Para ele é tudo minúsculo. Por default, é tudo minúsculo. Tá? Se você quiser alguma coisa maiúscula, você tem que botar entre aspas. Certo? Dando continuidade aqui, então, coloquei aqui, ó, entre o valor, fiz o meu select, né? Deixa eu só, para não entrar direto. Fiz o meu select está aqui, e ele vira para mim e fala, select employee ID, last name, salário de employees, onde last name é uma variável, ou employee ID é outra variável. Coloquei lá Smith ou employee ID 100. Só que tem um detalhe. Vocês estão vendo que aqui, ó, ele vira para mim e fala assim, ó, old e new. Certo? O que ele faz? O que é esse old e new? Esse old e new, ele é para a gente o seguinte. Existem duas maneiras de eu setar esse old e o new dentro do...
a utilização de variáveis para ele mostrar o valor anterior e o valor novo dentro do meu banco, né? Que é o define e o verify. Então, se eu ver aqui, ó, set define off, set verify off, e tentar rodar o mesmo SQL, ele vira para mim e fala assim, ó, não pode. Não pode porque você não declarou a variável antes. Você precisaria ter declarado as variáveis, as bind variables. Então, vamos lá. Set define on, mais o verify off. Então, set define on. Vou colocar de novo. Ele vira para mim e fala assim, opa, não preciso declarar anteriormente. Posso buscar agora, pedir agora. Então, vou colocar aqui o Smith e o número de empregado, 110. Só para mudar. Certo? Vocês viram que ele não apareceu para mim, ó, o old e o new que estava aqui. O old e o new não estão aparecendo mais, né? Eu agora tenho aqui, ele pede o valor, o valor da variável, né? E roda o SQL. Se eu ver, ó, set verify on, for executar novamente, ele vai pedir novamente aquele valor anterior era X, valor novo é Y. Então, tá aqui, ó, valor anterior era a variável e o novo valor, Smith. Tudo bem por enquanto? Então, set define on é para eu falo o seguinte, se eu não tiver declarado a minha variável, eu posso pedir em tempo de execução do meu SQL ali a variável que eu estou querendo. Então, ele vai, no final da minha instrução, ele vai pedir lá, ó, qual é a variável que tá apontando lá em cima no seu select. E o set verify, ele verifica, ele mostra para você qual era o valor anterior e o valor novo. Tudo bem até agora? Qualquer dúvida, mantenham aí nos comentários, que no final eu vou responder essas dúvidas aí. E as que vierem, caso a aula termine, porque existe um pequeno delay aí, caso a aula termine, a gente deixa a resposta ou no YouTube ou lá na comunidade para vocês. Vamos lá. O nosso último ponto que a gente tem para verificar hoje é bem interessante, né? Que é a parte de paginação de valores. Antes, eu vou só mostrar para vocês o seguinte. Vamos supor que eu queira que uma variável ela apareça 2 vezes. Então, eu poderia... Esse SQL ele não vai funcionar, porque a gente não tem esse campo na tabela. Mas seria isso aqui, ó. A variável está aqui, ó, e-comercial dt, e a variável, quero executá-la novamente, e-comercial 2 vezes dt. Na hora que eu digitar aqui, ele vai perguntar qual que é o dt, que é o date time. Colocaria, por exemplo, 12/04 de 2010. Né? E ele pergunta novamente, então, qual a segunda data? Né? No caso, deu invalid relational operator, e ainda por cima não tem aquele campo. Tá? Como eu falei, ele não funcionaria. Mas se você precisar usar ela 2 vezes, você pode colocar ela assim, ó. 1 e-comercial, 2 e-comerciais. Ok? Posso também declarar ela como declare, né? Definir qual é a variável, né? Depois, por exemplo, vou colocar isso aqui, ó. Vou botar o set define on, set define on, set verify on, define name igual a Martin, vou fazer um select onde first name igual a essa variável que eu declarei. Name, cadê você? First name. Select first name. Ah, tá. Define name igual
certinho. Agora o meu select. Né? Ele nem precisou pedir mais, porque eu já defini o nome aqui em cima, define name. Né? Se eu não colocar nada, ele vai me pedir. Né? E está aqui, ó, first name antigamente era essa variável, e agora Martin. Vamos agora trabalhar com a paginação, limitando a quantidade de linhas que a gente vai trazer no select. Eu vou criar uma tabela chamada row_num aqui, só para vocês verificarem. Não existe. Vou fazer um insert, né? Deixa eu fazer por parte, só para explicar a vocês, para a gente fazer uma revisão da aula. Create table, row_num order test, né? Tem uma coluna chamada val, que é number, certo? E vou fazer um insert. Esse insert é bem interessante. Ele vai fazer... Ele faz aqui, ó, insert into row_num order test, né, select level from dual connect by level menor ou igual a 10. Então, ele vai fazer um select level 10 vezes. Ele vai fazer isso para mim 10 vezes. Só que ele vai inserir 2 vezes essa ali, ó, insert all into row_num order test, depois into row_num order test. Então, insere 2 vezes o resultado desse select. Vou dar um commit. Select asterisco from row_num order test. Aqui, ó, 20 linhas. Deixa eu dar uns 7 pages. 10.000, 7 lines, 200. Estou colocando line size para 200 caracteres e o page size para 10.000 linhas. Vou fazer um select aqui, ó. Select val from row_num order test, order by o val. Order by a coluna. Então, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Se a gente fizer... o que acontece? Se vocês olharem aqui, ó, quando eu botei sem ordem, ele está gravado lá para mim assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a maneira que, sem ordenação nenhuma. Né? Então, vamos supor que eu vire para você e fale o seguinte, eu quero que você traga para mim só as 5 primeiras linhas. Então, tá aqui, ó. Select val from row_num order test, where row_num menor ou igual a 5. Botei um order by val 10, que ele trouxe para mim aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Trouxe as 5 primeiras linhas, né, ordenado pelo valor, né, pelo meu campo, de modo descendente. Vamos olhar aqui, ó. As 5 primeiras linhas são 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, ó. 5 são essas aqui, ó. Então, ele trouxe 5, 4, 3, 2, 1. Certinho. Mas eu mandei ordenar. Eu mandei ordenar. Né? Então, se eu virar... se eu precisar trazer as 20 linhas, ou precisar fazer um grupo específico de registro, eu vou ter que começar a criar selects, né, bem maiores e bem mais complexos. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, vamos colocar aqui. Ó. O que eu fiz? Row_num menor ou igual a 5. Eu vou virar para vocês e fazer o seguinte. Numa tabela que tem várias colunas, né, a ordem que o row_num, ele existe, para mim, na hora que eu estou fazendo o select. Se eu mandasse fazer criasse uma variável, um subselect, ordenando aquele subselect, depois fizesse um select por fora, trazendo mais resultados e mandando ordenar para um valor diferente, o meu row_num ia ser diferente do meu select simples, por exemplo. Né? E o row_num, fazendo em cima de determinados campos, ele pode mudar essa ordem que está trazendo para mim. Tá? Se eu tiver um campo indexado, ele vai trazer na ordem da indexação. Então, mudou. De algumas versões do Oracle para frente, tinham pessoas que não traziam row_num, né? Não ordenavam a tabela, porque a ordem que vinha era uma ordem que já estava trazendo sempre para eles. A partir da versão 11, se eu não me engano, ou 10.204, mudou isso aí.
Então, alguns programas deixaram até de funcionar da maneira correta, tiveram que reescrever, colocando o order by. Então, eu posso fazer esse mesmo select da seguinte maneira aqui. Ó. Eu posso, na verdade, eu vou mandar trazer as 5 linhas. Vou trazer select val from whole num order test, order by o val desk, mas eu quero que ele traga para mim só 5 linhas. Aqui, olha só que interessante. Ele virou para mim e trouxe assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois repetiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que aconteceu aqui? Eu não mandei inserir nessa ordem. Eu mandei ele inserir, insert all into whole num order test, into whole num order test. Então, quando aqui vale 1, ele tinha que inserir 1, 1, depois 2, 2, depois 3, 3, depois 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Então, isso era o que ele tinha que trazer para mim. Quando eu mando ele trazer para mim aqui, ó, select val from whole num, mandando trazer o valor de ordem descendente e traga só os 5 primeiros números, ele trouxe aqui, ó, 10, 10, 9, 9, 8. Essa é a ordem decrescente dos registros como eles foram inseridos na tabela. Tá? É dessa maneira que está certo. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui agora e fazer o seguinte para vocês. Quer ver? Eu trouxe rows, traga as 5 primeiras linhas only, né? Ou então eu posso fazer da seguinte maneira. Ao invés de ser only, trazer with ties. Vamos pegar esse mesmo select aqui, ó. Selecione fetch 5 rows with ties. Ele agora trouxe 6 linhas. Quando eu ponho essa cláusula aqui, ó, with ties, ele traz para mim o seguinte, as 5 primeiras linhas, e ele verifica se esse último registro tem algum repetido. Se tiver, ele vai trazer também. Então, ele opa, o 8, o próximo registro também é 8. Né? Então, traz ele também. Então, ele está trazendo não só os 5 últimos registros, mas se o registro fosse repetido, tivesse 4, 5, 6 repetições, ele traria aquelas repetições também. Posso fazer esse meu select de diversas formas. Vou mostrar algumas formas para vocês. Ó. Eu vou fazer um select na minha tabela, com um subselect, mandando trazer o whole num menor ou igual a 5. Select, para eu trazer igual ao que foi feito com o fetch. Eu teria que ter um select val from whole num, order test, order by val desk. Então, ele ordenou os meus registros na minha tabela em ordem decrescente. E estou trazendo o select desse subselect aqui, só que só os 5, né? O whole num menor ou igual a 5. Então, ele trouxe as 5 linhas aqui para mim. Outra maneira de trazer seria select, tá? Eu poderia trazer um subselect, fazer um subselect com um intervalo aqui, por exemplo. Opa, vamos lá. Esse aqui. Estou mandando ele trazer, por exemplo, eu quero que ele traga os registros. Os registros de aqui, select val, ele tá pegando só os 8 registros, né? Os 8 registros em ordem crescente, né? Order by val. Então, se eu pegar isso aqui, ó, vamos pegar isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui, select by val, where whole num menor ou igual a 8,
ele traz order by val, certo? Só que aqui, ó, order by val. Só que ele vira para mim e fala o seguinte, ó, faça um select, ó, 1, 2, 3 selects. Eu quero pegar registros de um determinado ponto até outro, né? Ou seja, eu quero pegar os 4 primeiros registros dos 8 primeiros registros ordenados. Ele está trazendo para mim aqui, ó, select val row num rnum, rnum, né, from. Então, aqui ele está trazendo a tabela inteira para mim. Só que no select de fora, o que ele está fazendo? Ele está trazendo o val e o row num, né, da minha tabela aqui, ó. Vamos pegar esse select aqui, daqui até aqui, para vocês verem o que ele está fazendo. Ele está pegando, aqui ele está trazendo a tabela inteira ordenada pelo valor. Aqui ele pega o valor e o row num, né, mas dos registros até o 8º registro. Então, vamos lá. Até o 8º registro. Faltou select. Tá. Ele pegou o 2 ali também. Vamos tentar deixar isso aqui mais claro um pouquinho. From. Aí aqui. Ou é row num maior do que 8? Ah, não. Order by val. E aqui o era row num menor ou igual a 8. Então, o que ele está fazendo? Valor, row num, do resultado do meu select, que é um select ordenado por valor. Então, está aqui, ó. Então, ele trouxe de 1 a 4, e aqui o row num de 1 a 8. 8 linhas que ele trouxe. No select de fora aqui, ó, o que ele faz? Ele faz um select, cadê o primeiro select nosso? Aqui. Ele faz um select apenas no valor, from o resultado daquela equação, onde o R num é maior ou igual a 4. Então, ele vai pegar aqui, ó, de 4 até 8. Então, na verdade, estou pedindo esse select aqui, ó, esse select que eu estou pedindo aqui é do registro 4 até 8. Né? Então, olha o tamanho da dificuldade para a gente fazer isso aqui. Aí a Oracle virou e falou o seguinte, existem algumas maneiras de eu fazer isso. Uma dessas maneiras é o meu fetch. Né? A outra maneira, por exemplo, eu quero que ele traga para mim os 20%, os primeiros 20% da minha tabela. Nós temos uma tabela que tem 20 registros. Se ela tem 20 registros, os 20%, né, ele tem que trazer para mim 4 registros. Aqui, ó, 4 registros. Então, depois eu volto naquele exemplo, calma lá. Então, estou pedindo para ele trazer os 4 primeiros registros, ou 20% da minha tabela. Isso é bom quando você quer exportar uma massa de dados para algum cliente, fazer um select, fetch first 20%. Né? Ou então, quando você tem uma determinada... você está trazendo aí pessoal que trabalha em hospital, está trazendo um inventário da farmácia. Então, você tem lá 2.000 medicamentos. Você pode mandar paginar na sua exibição de 100 em 100, por exemplo. Né? A gente vai chegar lá também, a gente vai mostrar isso aí. Então, ele trouxe os 20 primeiros registros. Né? Esse select ali de cima, esse select que a gente trouxe aqui, ó, vou trazer agora isso. Um exemplo, né? Menor ou igual a 8 para a linha maior ou igual a 5. Aquele nosso era para a linha maior ou igual a 4. Né? Vamos trazer ele para a linha maior ou igual a 4. A 4. Então, tá aqui, ó, 2, 3, 3, 4, 4. Eu poderia fazer dessa maneira. Olha só. Olha a quantidade de select que eu tive que fazer para trazer um pedaço da minha tabela. Eu posso vir aqui, ó,
select val from whole num order test, order by val. Offset, eu quero um pedaço de 4 registros, né? Fazendo com que ele inicie a partir do 4 e traga rows only. Então, ele trouxe 3344, que é igual esse aqui de cima. Vamos fazer igual a esse aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Vou montar numa linha mais fácil para a gente entender, visualizar, né? From order test, order by val. E agora eu vou botar esse offset. Offset, só que eu quero 5 registros, que no nosso SQL a gente trouxe 5 registros. Rows, fetch, next, 4, rows, only. Então ele vai trazer os 5 registros a partir da posição 4 e apenas os registros. Se tiver duplicado, o próximo for duplicado, ele não vai trazer. Então, offset 5, rows, fetch, next, não. Só inverti aqui, ó. Offset 4, então ele vai trazer a partir da posição 4, o offset rows, fetch, next 5, né? Então ele vai trazer os próximos 5. E rows only. Então ele trouxe o mesmo resultado desse select horroroso aqui, ó. Desse select, 2, 3, 3, 4, 4. Cadê? Vamos buscar ele aqui, peraí. Vou trazer ele aqui de novo. Número igual a 4, 2, 3, 3, 4, 4. Tá, não, peraí. 3, 3, 4, 4, 5, 5. É porque eu tenho um maior ou igual a 4. Deixa eu só ver um negócio aqui. 7, 3. Aqui da posição. Tá. 2, 3, 3, 4, 4. Certo? Né? Select, subselect, mais um select aqui dentro. 3 selects um dentro do outro para trazer a mesma coisa que eu fiz com um offset. Então, fica bem mais tranquilo. Aí, vamos supor, eu quero fazer eu preciso fazer paginação. Para fazer paginação, a gente faz dessa maneira aqui, ó. Eu vou declarar 2 variáveis. Declarar a variável VOffset e VNext. Eu vou botar aqui um begin e um end para declarar elas. Então, eu tenho o offset 4 e o next, né, 4 também. Declarei, elas já estão declaradas ali para mim, então vou colocar aqui, ó, select val. Aquele mesmo select lá do offset, mas que ele vai começar na posição aqui 4 e vai carregar para mim 4 registros. Então, eu poderia colocar aqui o seguinte, eu tenho o meu select e vou mandar ele trazer, a partir da posição 1, os 100 registros. A partir da posição 101, os 100 próximos registros. A partir da posição 201, os próximos 100 registros. Né? Então, coloco isso dentro de um bloco PLSQL, eu tenho lá a minha paginação, que vai trazer de 100 em 100. Então, o seu programa usa, formatando aí dessa maneira, de 100 em 100. Certo? Alguma dúvida? A nossa aulinha de hoje é basicamente essa parte de variáveis, definir variáveis. Posso definir elas por aqui também. Eu declarei uma variável, botei um begin e um end para poder declarar minha variável, rodei meu select. O offset, ele faz essa minha paginação. Tá? O fetch, ele traz os próximos registros, 100 registros, 10 registros. O offset é a partir da posição tal. Tudo bem, gente?
Nossa aulinha de hoje era simples, era bem tranquila, era, né, sobre isso aí. Peço a vocês para, né, verem aí treinarem, né, pesquisarem. Tudo isso aqui está dentro do manual que a Oracle tem do banco. Nós usamos como base o banco 19C. Então, aqui, ó, select, asterisco. $version é o banco de dados 19C, né? Eu estou na versão 19.3.0.0, certo? Então, assim, testem essa questão do offset, ela é bem interessante. Às vezes o seu programador, ele carrega dentro de um view object, né? Ou seja, ele traz para a tela 100, 200, às vezes assim, 100 mil linhas para poder ficar paginando, coisa que você não precisaria. Então, quando você vê aquela questão lá embaixo de página 1, página 2, página 3, 10, 50, é dessa maneira que usa, né? Mostra para ele, ó, você pode fazer o offset, né? É bem interessante, reduz muito tanto a carga do seu browser, né, se for um sistema web, o tráfego de rede, vai reduzir a quantidade de registros que tem que sair do seu servidor. Eu estou usando bind variables ali, então se eu estou usando bind variables, o meu SQL já vai estar no meu plano de execução, ele já vai estar na minha memória, né? Vai ser mais rápido. Se for um Autonomous Database, então é mais rápido ainda. Tá? Gente, obrigado aí. Qualquer dúvida, deixem as dúvidas aí. Né? Agradeço aí a presença de vocês. Vou para 7 anos agora na área de tecnologia. Comecei com redes estruturadas, né? 2 anos trabalhando com redes estruturadas, a parte de cabeamento. Aí surgiu essa oportunidade de trabalhar com Oracle e eu abracei. Pretensão agora é já tirar o OCP 19, que é o que está na cara do gol mesmo, que é a versão mais corrente aí para ser utilizada, de colocar mesmo os meus conhecimentos a fogo para ver como é que tá mesmo. E essa versão da Oracle, porque é um divisor de águas. A gente conhece banco 11, 12, mas de 19 para frente é um divisor de águas, assim, mas muito grande na questão de administração de banco de dados, né? E com o advento agora do 21C, é mais claramente os conceitos de cloud do que nunca, né? O DBA-OCM Club, para mim, é o retorno na prática do nosso investimento, né? E para mim, realmente foi, porque eu conheci numa necessidade de trabalho, precisava fazer um projeto de migração para Exadata, e que eu estaria sozinho. Eu não sabia quem era a equipe que ia trabalhar comigo, se ia ter um engineer system do meu lado, se ia ter um cara de SEO, se ia ter um cara próprio de Exa. Então eu precisaria estar com pelo menos os conceitos ali do produto na ponta dos cascos, para poder, na hora da dúvida, falar pelo menos, ó, beleza, eu aqui sei mais ou menos para onde ir. E é isso aí, pessoal. Isso tudo que nós mostramos não é nem 5% do que a gente poderia te mostrar sobre banco de dados Oracle, sobre a linguagem SQL. A grande verdade é que essas 3 aulas que você está assistindo é basicamente uma introdução da nossa metodologia, cara, para você entender como que você pode realmente dominar banco de dados na prática com o mundo real. Agora, ela é toda baseada em cenários, em mão na massa, em pegar os tópicos da prova de certificação e fazer isso dentro de um laboratório. Então, a nossa metodologia realmente traz esses elementos, e essa foi apenas uma introdução. E agora nós temos, muita gente perguntou durante essa semana, né, se nós temos um programa completo, que a gente aborda todos os tópicos da prova de certificação, todos os tópicos necessários para te levar do zero até realmente um nível avançado na linguagem SQL. E nós temos sim esse programa, ele existe, tá? E eu quero estar trazendo aqui para vocês um pouquinho sobre como que funcionam os nossos programas por dentro, tá? Mas antes de falar sobre a nossa metodologia, eu quero falar sobre o que não funciona tão bem. Eu vejo que existem alguns erros muito grandes de quem não consegue evoluir e muitas vezes só fica no básico, só fica no superficial, não consegue se destacar, não consegue realmente ter um destaque profissional dentro da área de tecnologia, com banco de dados, e eu vou falar isso para vocês agora. Primeiro, apostar o seu sucesso profissional nas faculdades. Muito cuidado, a faculdade ela pode ser muito interessante sim para você, se você tiver um nível muito iniciante e quer ter uma introdução do que é a área de tecnologia. A faculdade vai te ajudar. Agora,
é o que vai te tornar um especialista? Não. Então, muito cuidado você querer realmente priorizar a faculdade, só simplesmente fazer a faculdade e não ter uma metodologia que te prepara para as vagas, para o mercado, para o dia a dia, tá? Muito cuidado com essa questão de realmente, simplesmente, ignorar tudo e ficar focando só na faculdade. Teve um momento que eu até tranquei a minha faculdade para poder focar em certificações. Por quê? Eu vi que era exatamente isso que estava me dando um destaque profissional, tá? Segundo ponto, apostar o seu sucesso em treinamentos tradicionais. Muito cuidado com metodologia de simplesmente fazer curso. Cara, hoje eu não acredito que fazer curso e faculdade é o que te prepara realmente para o mercado. Por quê? O curso ele é muito teórico, ele é algo muito travado ali, onde simplesmente você vai ficar passando slides para poder realmente aprender algo. Muito cuidado com isso. O seu sucesso não está em fazer um curso, principalmente um curso tradicional. A nossa metodologia é muito mais do que um curso. A gente não gosta nem de chamar de curso, tá? Terceiro ponto, estudar para certificações de forma errada. Muitas pessoas querem estudar para certificação querendo decorar as questões do simulado. Muito cuidado com essa estratégia, porque isso também pode prejudicar bastante a sua carreira, tá? E aí, pessoal, por que o Oracle Database do básico avançado é mais eficiente? Vocês vão entender exatamente isso agora. Por quê? Nós trazemos toda a base da arquitetura do banco de dados Oracle. Não adianta você enxergar, querer dominar a linguagem SQL, se você enxerga o banco de dados como uma caixa preta. Cara, você tem que entender quais são os elementos de memória, os componentes da arquitetura, porque se der alguma coisa dentro do banco de dados, na hora que você está fazendo um comando SQL, você sabe o que aconteceu, você sabe o porquê que estourou andou, você sabe o porquê que está lento aquele comando e mais ou menos uma ideia de quanto tempo que vai demorar para isso voltar. Então você conhece de fato. E muitas vezes, por ignorar essa base, é o que faz as pessoas enxergarem o banco de dados como uma caixa preta. Segundo, tudo que a gente fala aqui é baseado na documentação oficial. Então, todas as aulas a gente traz os links da documentação oficial para você consultar, para você verificar e conseguir ver a fonte. Beber direto da fonte é muito importante. Tudo que a gente fala aqui tem um respaldo da Oracle. Tudo que a gente fala aqui é suportado, é homologado. A gente sempre traz essa base também, tá? Terceiro ponto, a prática. Como vocês viram aqui desde a primeira aula, qual que é o primeiro desafio? Instalar um banco de dados do zero. Cara, tem gente que nem é de tecnologia que faz esses desafios práticos. Isso é fundamental para que você consiga se desenvolver. E quarto ponto, e não menos importante, as certificações. Se você já começa agora, não que a certificação seja o mais importante, mas o importante é você ter certificações com experiência. Por que não ter os dois? Às vezes muitas pessoas colocam esse mito, né? Ah, o que é melhor, certificações ou experiência? Não, não é um contra o outro, é um e o outro. Por que você não pode já estudar para a certificação adquirindo experiência? Ver os assuntos básicos iniciantes que caem numa prova de certificação. Então dá para você estudar uma metodologia que coloca esses dois fatores e já te prepara para uma primeira certificação. Nem que isso não seja uma prioridade para você agora, mas que já te prepara futuramente para uma certificação, tá? E aí dentro do Oracle Database do Básico Avançado você vai ter o melhor desempenho, você vai estudar menos, tá? Por quê? Uma coisa é você ficar um ano estudando sozinho, outra coisa é você estudar uma metodologia vendo alguém fazendo na sua frente. Então você estuda muito menos tempo, tá? Você vai ser aprovado na certificação do ACP mais rápido, que cai inclusive a parte de SQL, tá? E lá dentro você vai ver como que é possível estudar os assuntos que realmente importam, como é possível lembrar a maior parte do conteúdo e como ter a possibilidade de ser aprovado mais rápido do que a maioria das pessoas que estudam. É isso aí. Você vai ver exatamente esses elementos dentro do Oracle Database do básico ao avançado. Eu estava folheando lá um belo dia lá o Facebook, lá vi o seu anúncio da DBOCM. Eu falei, cara, mais um curso. Pô, tá cheio de fanfarrão no mercado, cheio de gente querendo vender conhecimento. Assim, eu comecei a olhar com mais cuidado e fui ver o que você postava no YouTube lá, que você postava dos cursos. E eu comecei a ver, falei, cara, esse cara aí, ele oferece um conteúdo interessante. E cada vídeo que eu via dos cursos que você oferecia aberto no YouTube, eles tinham uma qualidade diferenciada, porque era gratuito, ou seja, é para ser uma introdução do que você vende, e eu achei aquilo ali do cacete. Falei, cara, o cara tá ali dividindo com a gente um conhecimento que, pô, as pessoas costumam vender caro pra caramba. E são pessoas reais que estão falando para você que o curso é bom. Eu estava vendo esses dias num post lá da comunidade que um aluno, ele usou um conhecimento do curso na vida real dele. O cara nem terminou o curso ainda. Se a gente vê o que está sendo oferecido, a formatação do curso, ela é by the book, mas ao mesmo tempo ele é aplicado na vida prática. É conhecimento da vida real do cara. É isso que me traz confiança. O negócio é muito bem estruturado. O que nós alunos vemos é isso, é o assunto sendo esmiuçado.
Até porque você tem lá o fórum, você tem grupo de discussão no WhatsApp, você tem um acesso a mandar e-mail, você pode pedir uma ajuda. Tem gente na tua mesma situação, tem aluno que às vezes tem bem mesmo que você. O que é ensinado é o que é proposto, é vida real, é o dia a dia. Se você está preocupado, mas como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Você vai aplicar. E é exatamente essa a base da nossa metodologia, pessoal. Você vê o mundo real, você vê realmente o conhecimento da vida real de quem está dentro do mercado de tecnologia, atuando dentro de grandes empresas. E por isso que a gente tem visto essa quantidade de pessoas tendo resultado, assim como o Cristiano Rios, que tirou a certificação, o Pedro Silva, o Jonas, o Flávio, o Luiz Gustavo. Se você aplicar a nossa metodologia, ela dá resultado. A única forma de você não ter resultado é se você não aplicar. E agora nós temos 2 tipos de pessoas. Pode ser que você esteja começando do zero. Cara, estou na faculdade, nem estou no mercado ainda. Cara, esse programa é para você. Você vai entender a base de banco de dados, vai entender a linguagem SQL, vai te destravar para diversas oportunidades dentro do mercado. E você que já trabalha numa empresa que tem banco de dados Oracle, ou quer trabalhar numa empresa que tem banco de dados Oracle, você já trabalha na área de tecnologia, esse programa é para você e realmente vai te colocar num outro nível. Tá? E vamos lá, pessoal, como que funciona esse Oracle Database do Básico Avançado? É um programa, uma assinatura anual, tá? A gente nem chama de curso, porque não é um curso que você faz uma semana e acabou. Não, é 1 ano de acesso a todo esse material que envolve comunidade, prática, mão na massa, projetos reais, aulas ao vivo e muito mais. Então são aulas 100% online. Você tem acesso a uma área de membros exclusiva que a gente pega cada tópico da prova e grava uma videoaula prática. Tá? Então você vai ter acesso a esse portal, essa plataforma. Materiais complementares, todas as aulas você tem um material em PDF lá para você acessar. Lives exclusivas para os assinantes, porque todas as semanas tem aulas ao vivo no Zoom, onde você consegue assistir as aulas e conversar com os professores. Suporte para dúvidas dentro da nossa comunidade do Facebook, tá? E aí dentro do Oracle Database do Básico Avançado, você vai ter, a verdade, você vai ter lá dentro 7 treinamentos Oracle. Os treinamentos da prova 082, que envolve administração e SQL, isso aqui qualquer desenvolvedor, qualquer DBA, qualquer analista que trabalha em empresa que tem Oracle precisa ter. Workshop de administração básica para entender a arquitetura do banco de dados e a parte de SQL, tá? E depois nós temos as partes ali para quem realmente quer se aprofundar na arquitetura multitenant, backup e recovery, deploy patch upgrades, novas features e performance, tá? Que também é importantíssimo para diversas carreiras dentro da área de tecnologia. E aí, pessoal, você deve estar pensando, mas quanto que custa, né? Pô, você está falando de 7 treinamentos, então deve ter um custo muito elevado para isso. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa é pensar que é um investimento. O investimento em conhecimento, investir na sua carreira, é o maior investimento que você pode fazer. Só que antes de falar sobre o valor de investimento, vamos falar sobre os bônus que você tem se você entrar até domingo às 23h59 dentro do Oracle Database do Básico Avançado. O primeiro bônus é uma mentoria de carreira para os 10 primeiros. Você vai ganhar uma sessão, tá? Então, a nossa mentoria hoje, pelo menos a nossa hora de consultoria, a gente cobra R$1.000 a hora. Então, você vai ter uma sessão de mentoria ali para os 10 primeiros, tá? Além disso, comunidade no Facebook. Nós temos uma comunidade que você tem acesso a todas as masterclasses e todas as aulas, inclusive, da nossa comunidade de alunos, que sai por R$997. Você vai ganhar também como bônus, tá? Atualização dos conteúdos durante seu período de acesso. Então, a gente poderia facilmente cobrar R$2.997 para você, para nova versão. Daqui a 6 meses, você vai ter acesso à versão 2.0, 3.0 do Oracle do Básico Avançado com a atualização das aulas. A gente poderia cobrar essa atualização, mas durante todo um ano de acesso, você vai ter atualização todas as semanas, tá? Curso de Linux para DBAs. Então, a gente poderia facilmente cobrar R$497, você vai ter um curso de Linux também. Simulados do OCP. Só isso aqui, cara, com certeza, cada prova você gastaria mais do que R$1.000 e você vai ganhar também esse bônus aí dos simulados da prova 082 e 083. Então, um total de R$6.488 de bônus que você pode ganhar se você fazer a sua inscrição hoje, tá? E aí, pessoal, você deve estar pensando, né? Mas e os treinamentos Oracle, né? Como que funciona isso aí? Existem vários treinamentos Oracle aí de SQL, de PLSQL, de backup, de administração, e que tudo isso, hoje, no site da Oracle, se você for olhar lá, vai estar nessa faixa de R$25.000, para você ter acesso a essa formação, a preparação para essa certificação da ACP, a preparação para a certificação de SQL, tá? Então, esse é o valor que você estaria investindo hoje se você for adquirir, por exemplo, lá no site da Oracle. Se você for pegar uma faculdade aí de banco de dados em São Paulo, você vai ver mensalidades aí na faixa de R$1.000, R$1.300, uma mensalidade
sobre uma faculdade de banco de dados que não vai ter tanta simulação do mundo real, tantos projetos práticos, tanta mão na massa, igual a gente está propondo dentro do nosso programa. A gente tem visto diversas matérias, né, que Google, Apple e IBM nem exigem diplomas universitários dos funcionários. Então, não é uma faculdade que vai te fazer ser um especialista dentro do mercado de tecnologia, tá? Vamos lá, pessoal. Quanto que custa o Oracle Database do básico avançado? Como eu te falei, é muito mais do que um curso. É 1 ano de acesso, com aulas ao vivo todas as semanas. Você pode conversar com os professores via Zoom. Você tem 7 treinamentos Oracle, com mais de 200 projetos práticos e muita mão na massa. Tudo isso, hoje, para você ter acesso ao Oracle Database do básico avançado por 1 ano de acesso, está saindo por apenas R$ 3.197 à vista ou 12 vezes de R$ 319,07, tá? Esse é o valor de investimento para você estar dentro do Oracle Database do básico avançado durante 1 ano. Pessoal, isso aí é menos de R$11 por dia. Isso é um café da manhã na padaria. Você toma café todos os dias, você vai ver que esse é um valor realmente muito baixo para você investir na sua carreira, tá? E aí, pessoal, para você garantir o seu lugar, é o seguinte, nós temos o nosso link do grupo do WhatsApp, onde lá você vai digitar eu quero, e você digitando eu quero lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente vai conseguir liberar os nossos consultores, os administradores do grupo, né? A gente vai conseguir liberar o seu acesso dentro do nosso programa, tá? Então, para você conseguir garantir o seu lugar, basta você clicar no botão que está aqui abaixo, entrar no grupo do WhatsApp, onde lá a gente vai conseguir trazer para você exatamente essa condição que está super especial, tá? Realmente são 7 treinamentos com muita mão na massa, 1 ano de acesso e você ter acesso a todo esse material, tá? Então, pessoal, a gente confia tanto no nosso material que a gente dá uma garantia incondicional de 7 dias. E eu vou te falar, esse programa só não funciona se você não executar. Se você executar todas as aulas e fizer tudo que a gente mostra, você vai ser um dos melhores profissionais do mercado de tecnologia. Se você souber fazer, não simplesmente assistir às aulas, mas executar as aulas e ver alguém fazendo na sua frente, é o que vai te destravar, você vai ver que você pode ser um profissional com salários acima de 10, de 15, até de 20 mil reais por mês. Isso só depende de você. E se por algum motivo você não gostar da metodologia, cara, se você está aqui até agora é porque você gosta, você viu uma amostra de como que é a nossa metodologia, mas se não gostar, você pode, por qualquer motivo, solicitar a devolução do seu dinheiro, um reembolso dentro de 7 dias, tá? Se dentro de 7 dias, se por algum motivo tiver alguma questão pessoal, só mandar um e-mail para contato@dblcm.com que a gente consegue fazer a devolução completa e integral do valor que foi pago, tá bom? Então entre agora no grupo VIP do WhatsApp para você não ficar de fora do nosso treinamento completo, o Oracle Database do básico avançado. E pessoal, esse aqui é um exemplo das turmas, né, do nosso programa Oracle Database do básico avançado. Nos 5 primeiros minutos, muita gente já consegue garantir sua vaga. Se você realmente quer garantir o seu lugar, corre, entra no grupo do WhatsApp, digita lá eu quero, para que você consiga estar com a gente nessa turma. Beleza? E algumas perguntas, né? A DBLCM ajuda no encaminhamento para o mercado de trabalho? A gente ajuda bastante, tá? Inclusive, o problema não é nem ter vaga. Se você for agora no LinkedIn, você vai ver que tem vaga pra caramba. O problema é você estar pronto para as vagas. Então, a gente ajuda sim, te dá toda essa preparação com muita mão na massa, atendendo os pré-requisitos que as empresas precisam, tá? E além disso, estou travado no desafio 1. Cara, se você não conseguiu nem instalar o seu laboratório, exatamente por isso você tem que estar lá dentro. Porque lá dentro você não vai ter essa correria, cara, de 3 aulas somente para você, durante uma semana para você executar. Lá dentro, você vai ter 1 ano para poder ter o nosso suporte, acompanhamento, e todas as semanas estar destravando para o próximo nível. Tá? Se você está travado, exatamente por isso você precisa do nosso suporte. Exatamente por isso você precisa do nosso acompanhamento. Tá? Não consegui assistir às aulas, estou sem tempo. O tempo é prioridade. Se realmente sua carreira é importante para você hoje, ter um salário aí de 10 mil na área de tecnologia é importante para você hoje? Se for, cara, você consegue acordar mais cedo, fazer na hora do almoço, dormir até um pouco mais tarde e estar estudando e colocando seus estudos em dias, tá? Então, se você não conseguir assistir às aulas, pensa se isso é realmente importante para você. Pensa realmente se vale a pena você ficar mais 1 ano aí na faculdade sem estar dentro do mercado. Há quanto tempo você está tentando entrar dentro da área de tecnologia e não consegue, tá? Então pensa que muitas vezes a sua estratégia não está funcionando hoje, você precisa ajustar essa rota. Você precisa realmente dedicar o seu tempo para algo que te prepare para mais de 60 mil vagas, tá?
Em quanto tempo eu posso tirar a certificação do ACP19? Tem pessoas tirando em 7 semanas, tem pessoas tirando em 1 mês, tem pessoas tirando em 2 meses. Agora, depende do seu tempo de dedicação. Quanto mais você se dedicar por dia, mais rápido você consegue. Mas tem pessoas conseguindo em pouquíssimo tempo. E eu vou falar, tem pessoas com muito menos tempo que você que estão conseguindo tirar certificações e se destacar. Tá? É indicado para quem está começando na área de tecnologia totalmente. Você tem o primeiro módulo que se aprende a instalar um banco de dados Oracle do zero. Então, do zero, você vai conseguir sair do zero até a sua primeira certificação. Quantas horas tem o treinamento? Eu não costumo medir a nossa qualidade em quantidade de horas. Acho que essa é uma conta muito ineficiente, tá? Mas eu confesso aqui para você que nós temos mais de 200 horas, sem dúvida, tá? Então, em média, cada módulo ele tem 30 horas e são 7 módulos, tá? Então, se você multiplicar 30 por 7, são mais de 210 horas de conteúdo, tá? Mas presta atenção que muitas vezes um material de 2 horas está te entregando muito menos do que uma demonstração prática de 30 minutos. Então, muitas vezes você vê alguém executando em 30 minutos na sua frente e mostrando passo a passo, e compartilhando o passo a passo, pode ser muito mais tranquilo do que uma aula teórica de 2 horas, tá? Então, não fica medindo a qualidade de um programa pela sua quantidade de horas, mas sim pelo resultado de tantas pessoas que eu mostrei aqui durante essa jornada, a quantidade de pessoas tendo resultado. Então, a transformação é mais importante do que a quantidade de horas, tá? Tem certificado no curso? São 7 treinamentos dentro do Oracle Database do Básico Avançado. Então, lá dentro você vai ter um certificado de administração, SQL, multi-tenant, backup recovery, arquitetura multi-tenant, deploy patch upgrades e news features 19C, tá? E performance. Então, lá realmente você vai ter aí 7 certificados, tá? Quanto tempo de acesso ao curso pago? Lá você vai ter 1 ano de acesso e a maioria dos nossos alunos renovam todos os anos. Por quê? É um programa que a gente sempre tem que estar atualizado. Então é importante que você tenha acesso ao programa completo. Beleza? Estou desempregado e sem dinheiro. Cara, muitas pessoas fazem faculdade durante 2 ou 4 anos desempregados. E como que essas pessoas conseguem? Elas conseguem ajuda de quem está próximo, tá? Conseguem ajuda da família, de pessoas próximas e muitas vezes para uma faculdade que não te prepara para o mercado. Muitas vezes investindo muito tempo sem realmente ter essa metodologia de mão na massa de projetos reais. E com relação a estar sem dinheiro, se você realmente está comprometido, tá? Veja com alguém próximo da sua família. Se você realmente não tem R$11 por dia para investir na sua carreira, entendo que você está numa situação muito difícil, desejo muito melhoras aí para você sobre a sua questão financeira, mas se você realmente tiver R$11 por dia, vale a pena você investir na sua carreira. Beleza? Isso que eu queria trazer aqui para vocês. Para mim foi um grande prazer ter vocês aqui dentro da nossa Masterclass SQL do Zero, trazendo aqui projetos reais, laboratórios, mão na massa, para que você consiga se desenvolver. Vai ser um prazer ter você aqui dentro do nosso programa completo, que já tem mais de 200 aulas, projetos reais na prática, a continuidade de tudo que a gente está falando aqui. Seja muito bem-vindo. Para você que vai conseguir garantir sua vaga, clique aqui no botão abaixo agora, entre lá no grupo do WhatsApp, coloque eu quero, para você já garantir o seu lugar dentro da do nosso programa completo, o Oracle Database do Básico Avançado, onde vai te levar do zero até a sua certificação Oracle, beleza? Foi um grande prazer estar com vocês aqui durante essa Masterclass. Um grande abraço e vejo vocês do lado de dentro na nossa comunidade de alunos. Grande abraço e valeu! É um diferencial. Também não vi um outro curso parecido. Tem novidade, tem atualização. Eu fiquei impressionado com o curso. Meus parabéns. Me ajudou a entender muito, cara. Não é um monte de teoria jogada pra cima, assim. Tá ajudando pro meu objetivo, que é fazer a certificação. Sem dúvida, eu recomendo. Excelente, Guilherme. É mais um estímulo, né? Meu LinkedIn, eu comecei a ver a estimativa, ele subiu de 200% as visualizações. Saber que tá valendo a pena aquilo ali no dia a dia. Eu fiz 2 cursos de Oracle antes, agregaram alguma coisa, mas esse está agregando mais. Nesse formato, traz você para dentro de realmente querer se desenvolver, né? É um prazer mesmo de estar fazendo esse curso, né? Eu não vi nenhum trabalho nesse sentido, assim, do jeito que a DBA-OCM faz. Bom, OCM é OCM, né? Os professores são bons, são dedicados. Com 67 anos, eu vou voltar para a área e vou trabalhar com tranquilidade. O curso, ele realmente explora
básico ao avançado com total propriedade e conhecimento de causa. Eu consegui resolver o meu problema, né? Eu fiquei espantado, assim, com a qualidade da maratona mesmo e da metodologia. Essa prática, eu acho que ela é muito mais rica do que ficar com conteúdo mesmo. O programa tem me ajudado muito, é o retorno na prática do nosso investimento. Super recomendo. O que faz a pessoa aprender é quando você bota a mão na massa. Eu vejo você fazendo e eu consigo replicar que investir em si mesmo vale a pena. Com esse curso, você consegue. É o que me colocou nos trilhos. Depois que eu entrei na comunidade, que eu vi que é muito além do que isso. Eu parei algumas aulas da Oracle e fui assistir lá na DBA. Guilherme Brito, que dispensa apresentações. Ver na prática como funciona, recomendo muito. O diferencial do Assembly Club é a parte prática mesmo. Você, claro, foi referência para mim. Pô, tem um cara aí que sabe tudo de banco de dados também, que é um tal de Guilherme Brito.